Judicial de Pernambuco, onde damos continuidade à programação prevista para a Semana da Saúde no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Lembre-se de cuidar de quem mais importa. Vamos começar a nossa programação de hoje? A primeira palestra dessa tarde é intitulada Saúde em Dia, o poder do check-up preventivo, que será ministrada pelo Dr. Nilo Moraes Barros de Carvalho. Ele que tem graduação em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, residência médica em Clínica Médica pelo Hospital Barão de Lucena, também tem residência médica em Cardiologia pelo PROCAP, na UPE, é analista judiciário, médico do Tribunal de Justiça desde 2014 e integra a equipe da Gerência Médica da Diretoria de Saúde do TJPE. Seja muito bem-vindo, doutor Nilo. O senhor quer falar de pé? Melhor. Pode ser sentado se quiser também. Não, melhor de pé. Fique à vontade. Eu posso lhe avisar quando tiver. Certo? Não, vai dar menos que isso. Fique tranquilo. Olá, boa tarde a todos. Pronto, meu nome é Nilo Carvalho, cumprindo aqui o protocolo de audiodescrição. Eu sou um homem branco, jovem, 39 anos. Tenho cabelos castanhos, olhos castanhos também, uso um óculos com armação metálica preta. Estou utilizando uma camisa azul, uma calça bege, um sapato e cinto da cor marrom. A minha palestra, o tema dela é sobre a importância, vamos dizer assim, o poder do check-up e a importância dos cuidados preventivos como um todo. Coloquei uma citação um pouco mais abrangente do que somente o check-up, mas como cuidar da medicina preventiva como um todo, sem muitos detalhes, haja vista a complexidade, a enormidade do tema de medicina preventiva, detalhando um pouco mais sobre os exames, as medidas, as campanhas que têm uma evidência ou um reforço maior, inclusive pelas sociedades médicas e até que são mais divulgadas na mídia. Mas vamos começar. Vou pegar aqui. Dando uma introdução em relação à importância dos cuidados da medicina preventiva, a gente sabe que desde a antiguidade o cuidado com a medicina preventiva, ela é já divulgada por tanto médicos como sábios, conhecedores da atividade, já tinham uma atenção, um entendimento de que a prevenção era um mecanismo importante para evitar o aparecimento de doenças, de condições que agravavam, prejudicavam a saúde da população. Então, uma frase muito conhecida para todo mundo que é leigo até é a frase famosa do prevenir é melhor do que remediar. É uma frase bastante divulgada, todo mundo, pelo menos, já ouviu essa frase, essas palavras alguma vez. E é uma frase que é atribuída para um médico do século XVIII, um médico do trabalho, que era o Dr. Ramazzini, que foi um dos médicos pioneiros desse cuidado com a prevenção, principalmente na área de medicina do trabalho, em relação aos trabalhadores, na prevenção condições de doenças, de condições que poderiam gerar doenças e, consequentemente, levar a afastamento laboral, incapacidade e aí redução da capacidade laborativa. Botei aqui até uma citação, só para citar, da própria Bíblia, dos provérbios do rei Salomão, que diz que o homem prudente percebe o mal e se põe a salvo, e os imprudentes passam adiante e aguentam o peso. Ou seja, já é uma indicação de que aquele que percebe o problema e não faz nada para tentar reverter, vai ter que lidar com as consequências. Não só de saúde, no caso até da parte religiosa, em relação espiritual também, mas puxando para o nosso lado da saúde. E Hipócrates também, que é o conhecido como pai da medicina ocidental, um grande estudioso da época também, já demonstrava nos seus trabalhos a importância do estilo de vida equilibrado, da alimentação, da higiene, do exercício físico para manutenção da saúde e prevenção de condições patológicas. Em relação à importância dos cuidados preventivos, a gente tem, além da importância
para a saúde pessoal do indivíduo, a gente tem também a questão da redução de custo para a saúde, tanto particular para o próprio paciente, como também, principalmente, para a saúde pública, já que a grande maioria das medidas são muito mais populacionais, muito mais envolvem a parte ecológica populacional do que a avaliação pessoal de cada paciente. Então, assim, a redução do custo envolve o quê? A redução de gastos com tratamentos, que muitas vezes são tratamentos caros, tratamentos que envolvem afastamentos, que envolvem custos tanto financeiros como custos pessoais, já que vão custar dia de trabalho, vão custar, às vezes, necessidade de deslocar pessoas da família para servir de suporte, acompanhamento. E também a gente tem a questão da qualidade de vida como um todo, até no pós-doença, porque muitas das doenças, das condições patológicas, levam a sequelas que vão limitar, além da capacidade física, de relacional, social do paciente, e vão levar também a uma redução da capacidade laboral. Então, vai haver um prejuízo em todas essas áreas. Com a gente tem cada vez mais o envelhecimento da população, uma população que cada vez mais está se aproximando de idades cada vez mais avançadas, esse custo cada vez mais sobrecarrega também a parte pública, né, a previdência, o próprio sistema de saúde. Em relação à prevenção, só para dar uma pincelada aqui, a gente tem os tipos de prevenção primária, secundária e terciária. Essa prevenção primária é aquela prevenção mais básica, realmente, como o próprio nome já diz, inicial, que é evitar o surgimento das doenças. Então, assim, muitas doenças já se tem, hoje em dia, estabelecido causas que são totalmente evitáveis, como, por exemplo, o tabagismo, as doenças relacionadas ao tabagismo, principalmente o câncer de pulmão. Com as campanhas anti-tabagismo, a intenção é justamente reduzir a adesão ao fumo, que é uma causa 100% prevenível, já que quem não tem a exposição não tem esse aumento significativo do câncer. E outra causa também bem definida é a vacinação, que a gente sabe que é uma medida que, se você tem um anticorpo, uma imunidade a um patógeno, você já está inibindo o aparecimento da doença de cara. Então, assim, é uma medida de prevenção vamos dizer assim, das mais efetivas, vamos dizer assim, porque não tem muitos riscos, é uma medida de fácil aplicação, divulgação ampla e realização fácil, e que tem um resultado realmente em prevenção total da doença. As outras medidas, a prevenção secundária e terciária, já lidam com doenças na prática estabelecidas. Apesar do nome ser determinado prevenção, o que se visa prevenir não é a doença em si, e sim as complicações e o agravamento de doenças. No caso da prevenção secundária, a gente tem visar tratar as doenças de forma precoce, ou seja, um paciente que desenvolve, como coloquei aqui na citação, um câncer de colo uterino, que faz um exame preventivo, que faz uma detecção desse câncer precoce, ele vai ter, na realidade, ter tido a doença, mas pode fazer um tratamento que não vai deixar sequela, que não vai levar a um comprometimento da sua saúde, no final das contas, o que leve a incapacidade, o que leve a uma consequência mais séria. Os outros exemplos, aí a mamografia, a colonoscopia, que também tem na mesma linha aí da prevenção do câncer, que, no caso, assim, ou a prevenção, no caso de detecção de doenças pré-malignas, ou até a detecção precoce, que leva a uma prevenção de uma doença mais avançada. E a prevenção terciária, que é, na realidade, um controle de uma doença existente para prevenir as complicações que essas doenças podem gerar. Por exemplo, um caso muito frequente, que até participei aqui no evento também, é da questão da pressão alta. Então, assim, muitos pacientes que têm pressão alta, às vezes não sabem que tem a doença, ou tem a doença e não faz um controle adequado. E se a gente tem uma intervenção nisso, a gente consegue fazer um tratamento de um paciente para não desenvolver as complicações que a doença ia gerar. Não está prevenindo a hipertensão em si, mas está prevenindo as complicações.
No caso aqui, citei também, por exemplo, o paciente pós-infarto, que ele já tem, na realidade, uma doença estabelecida, já tem uma doença com uma gravidade, ou o paciente com AVC também, como foi citado ali, que a intenção é minimizar os prejuízos que essa doença vai causar para os pacientes. Então, é uma fase importante também, muitas vezes até negligenciada. Pacientes que têm a doença, que acham que já tive a doença, já fica meio que aceitam que a doença já existiu e que meio que não tem muito o que fazer para isso. E é uma fase importante que a gente precisa, como equipe de saúde, estar intervindo, que, olha, além da recuperação da capacidade funcional, que muitas vezes é possível, é uma recuperação efetiva, também a prevenção de novos eventos, porque quem tem um infarto ou um AVC tem um risco até maior de ter o segundo, o terceiro novamente, né? Em relação a meios, a gente tem, citando de cara aí, a imunização, que é um dos mais, vamos dizer assim, estabelecidos como estudados e definidos cientificamente a eficácia e a eficiência do tratamento, já que a gente tem como marcar uma população específica e fazer aquele segmento. Quem foi vacinado, você consegue ter um registro vacinado em tal época e acompanhar após alguns anos, 5 anos, 10 anos, e separar populações vacinadas ou não e ver a eficácia do tratamento. O rastreio que foi citado aí, na realidade, é esse rastreio de doenças como um todo. Por exemplo, como que foi feito aqui a medição da pressão arterial, é uma espécie de rastreio, que a gente tenta, através de um rastreio de uma amostra populacional, flagrado pessoas que tenham a doença que não sabiam que tinha a doença. E aí tentar abordar esse tratamento mais precoce. O aconselhamento, a orientação sobre mudança de estilo de vida, não deixa de ser um método de prevenção, já que a gente está, mesmo em quem não tenha fatores de risco muito bem definidos, o fato de estar consciente, educado sobre os fatores que podem desenvolver, leva tanto a quem já tem aquele fator, por exemplo, o sedentarismo, o tabagismo, leva a quem está naquele grupo a tentar modificar isso e quem não está a evitar também. Por exemplo, nos jovens, adolescentes, é importante o reforço, as campanhas anti-tabagismo, porque para evitar justamente o início daquela prática, né, do tabagismo. Então, não só para evitar a quem está no grupo sair, mas para evitar que as pessoas entrem em certos grupos de risco, como sedentarismo, tabagismo, que o tabagismo, graças a Deus, até não tanto mais, mas o sedentarismo é uma condição que aumenta cada vez mais, né, na população, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E a outra coisa também em relação à prevenção, a profilaxia medicamentosa. Eu coloquei aqui como 2 exemplos que são bem estabelecidos na área médica, que é o uso do ácido fólico para a prevenção de doenças neurológicas do tubo neural em fetos, e as estatinas, que são medicações utilizadas para o controle do colesterol, para a prevenção de doenças cardiovasculares. São 2 exemplos que assim, têm evidências muito bem estabelecidas, muito bem documentadas, e que hoje em dia, assim, nas principais sociedades médicas, a gente não tem dúvida que são medicamentos assim, que fazem a diferença nesse controle de doença, nessa prevenção de doenças de uma forma muito evidente, muito bem documentada. Então, acabando em relação a essa parte da importância da prevenção, a gente acaba chegando ao ponto de que, quando a gente pensa em medicina preventiva, em vou fazer um check-up, vou fazer um rastreio, a ideia de muitos pacientes chega a ser, já que eu vou fazer, eu quero fazer de tudo, quero fazer de todos os exames, quero fazer exame da cabeça aos pés. É muito comum a gente pegar esse tipo de paciente que diz, já que eu, muitas vezes até em questão que tenha plano de saúde, ou que tenha algum acesso, diz, já que eu posso, quero fazer tudo. Tomografia, cabeça, pé, pescoço, perna, o que for, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em relação a essa questão de indicação e de não indicação também do exame, porque nem sempre, porque você pode fazer o exame, aquele exame vai lhe ser benéfico. Então, a decisão do rastreio ela deve estar embasada em alguns princípios que regem a medicina como um todo,
que seria avaliar o dano ou sofrimento que a doença que a gente está pesquisando pode causar, a efetividade realmente do exame, o custo, a segurança envolvido nisso, por mais que não seja um custo diretamente para o paciente, é um custo para o sistema de saúde, para um plano de saúde que seja, que acaba indiretamente, de uma certa forma, vai voltar para o próprio paciente. É um trabalho até que a gente costuma explicar muito a respeito disso, que às vezes a pessoa acha que porque está com um plano, está pagando, está fazendo, está tendo um gasto, quer usar para meio que tirar o prejuízo, que acaba às vezes até elevando os custos e até aumentando as mensalidades, o preço do plano, já que o custo vai ter que ir para alguém, e não vai ficar com a empresa, vai ficar com quem paga, né? Então, a outra coisa também é a questão da performance do rastreio. Quando a gente fala performance, a gente quer dizer sensibilidade e especificidade, que são marcadores que são utilizados, são conceitos utilizados para avaliar o quão bom é o exame. Tanto da parte em detectar a doença em pessoas que realmente tenham a doença, como em dizer que a pessoa que não tem a doença realmente não tem a doença. Muitos exames, eles têm uma parte de sensibilidade boa e a especificidade já não tão boa. E o contrário também acontece. Alguns exames que não são tão sensíveis, mas que são mais específicos. Geralmente, na área do rastreio, o que a gente busca são exames mais sensíveis, que são aqueles exames que conseguem detectar a doença em quem tem a doença. Então, assim, e esse fato dele ter essa capacidade de detectar a doença, uma sensibilidade alta, muitas vezes leva à especificidade baixa, que é o quê? O paciente que não tem doença, às vezes é enquadrado, entra como positivo ali no exame, num teste que seja, mesmo sem ter a doença. É meio que um preço que a gente paga para o exame de rastreio ser mais sensível, é que ele acaba incluindo, muitas vezes, o paciente que não tem a doença. E, a partir daí, é que surge o exame, às vezes, uma reavaliação, um exame secundário, a avaliação também do profissional médico ou profissional de saúde, no geral, para saber a probabilidade daquele exame realmente ser real ou não, para a gente detectar os exames, como coloquei aqui embaixo, falsos negativos e falsos positivos. Então, assim, a questão de falso negativo e falso positivo são uma das consequências até desse rastreio. E é por isso que é importante, como falei, a decisão do rastreio deve estar embasada também nesse princípio. Porque um exame falso negativo e um exame falso positivo, ele tem consequências tanto médicas, financeiras e até psicológicas para o paciente, que aparece um exame, dependendo de algumas doenças que são mais estigmatizadas, vamos dizer assim. Se o paciente sai positivo àquele teste, ele meio que já inconscientemente cria um estigma, uma consciência de que estou com uma doença grave, tenho um problema sério, estou com risco de vida. E, às vezes, não é realmente um exame que tenha realmente esse resultado, ele não tenha realmente a doença. Então, tudo isso tem que ser pensado quando a gente pensa em estratégias para prevenção pública, né? Coloquei aqui o exemplo da questão do estigma, um dos exames que hoje em dia nem é tão recomendado para a questão de check-up, que é o marcador de câncer, o marcador sanguíneo biológico de câncer. Porque são exames que têm uma taxa de falso positivo elevada e acaba, muitas vezes, quando é feito indiscriminadamente, em pessoas que não tenham realmente um fator de risco significativo, seja uma história familiar, alguém na família teve um câncer e você está buscando aquele tipo de câncer específico em outros familiares próximos. Quando a gente faz um rastreio indiscriminado, muitas vezes o teste vai dar positivo e o paciente vai achar que está com câncer. E aí, muitas vezes, para você desfazer o diagnóstico, é muito mais trabalhoso do que para construir aquele diagnóstico. Então, até a relação com o paciente pode ficar abalada com isso, até você explicar que aquele exame não é realmente diagnóstico da doença, ou que não tenha realmente aquela consequência em si, algumas vezes limita a relação do médico com o paciente, leva à mudança de médico, ou o paciente, às vezes, até abandona o tratamento por conta de exames que não estão meio que seguindo o que o paciente está esperando. E a outra coisa que citei aqui são incidentalomas, que é um termo que é utilizado na medicina quando a gente encontra, por exemplo, tumores ou tumorações, nódulos
que são encontrados em exames de rastreio para outra condição, ou exames diagnósticos para outras condições, ou como rastreio mesmo. Por exemplo, quando é feita uma tomografia de abdômen para observar o fígado, você pode detectar um nódulo, uma nodulação no rim, por exemplo. E o paciente não tinha sintoma, não tinha queixa, e aí acaba sendo detectado isso. Se não for bem explicado, bem amarrado com o paciente, essa questão de, olha, isso é um achado incidental, no caso, né? É um achado que está presente, mas que não indica doença maligna, que não indica uma doença que precise, muitas vezes, até nem ser acompanhada, a depender do caso de alguns tumores, lesões específicas, vamos dizer assim. Alguns casos são totalmente benignos, então a gente não tem uma preocupação tão grande com isso. Às vezes, alguns tumores benignos ósseos podem aparecer em radiografia por uma lesão que você tem, faz uma radiografia por uma suspeita de uma fratura, sai uma lesão óssea, que para o paciente leigo, geralmente, vê uma lesão grande ali no osso, no fígado, no rim, que seja, na cabeça dele vai ser um câncer. Então, assim, a gente tem esse cuidado também de tá orientando para o paciente a benignidade ou não das lesões, mas é também um dos fatores que a gente deve evitar algum tipo de exames indiscriminados, ultrassom, tomografia, tudo sem um critério específico, porque pode aumentar esse tipo de diagnóstico também. Em relação aos exames preventivos, como já falei, né, a principal importância é detectar doenças precoces ou fatores de risco para evitar que gerem doenças mais graves. Em relação aos principais que a gente teria, estou citando muito mais da parte médica aqui, pelo fato de ser médico, mas a gente também tem que lembrar sempre de outras áreas que estão envolvidas, como odontologia, psicologia. Também são áreas que é importante fazer avaliações rotineiras, a fazer um acompanhamento, porque também geram doenças, consequências também, que muitas vezes podem ser prevenidas. Mas estou puxando muito mais para a área médica, já que é a minha área. Em relação a exames de rotina, que é o famoso check-up mesmo, exames médicos laboratoriais, como, por exemplo, hemograma, glicemia, colesterol, são exames já bem difundidos, todo mundo já fez alguma vez na vida, geralmente não tanto com a frequência que é recomendada, mas assim, todo mundo tem um pouco de consciência a respeito desse tipo de exame. Os exames específicos, a gente aí já vai depender do quê? De faixas etárias, por exemplo, mamografia, o Papa Nicolau, o exame de próstata, não é recomendado para toda a população, mas grupos específicos que estariam incluídos. E os exames para a detecção do câncer, como colonoscopia, mamografia, que também são incluídos aí nessa questão de grupos específicos. Esses grupos são grupos que são definidos através de estudos populacionais que detectam que aquele tipo de exame vai ter uma detecção significativa da doença num rastreio populacional, ou seja, num grupo de 100 pessoas que é rastreado, aquele exame vai ter uma detecção significativa. E também a questão do exame ser, ter uma eficácia para a questão de, após detectar o exame, eu vou poder fazer alguma coisa a respeito. Não adianta ser um exame que detecte que eu tenho a doença, mas não tenho o que fazer a respeito daquela doença. Então, assim, a intenção do exame preventivo é justamente isso, tentar que o exame tenha uma sensibilidade, tenha uma detecção significativa e que aquilo seja importante para reverter o processo natural da doença. Já que tem algumas doenças que, por mais que você detecte, não tenha uma eficácia em prevenir ou em tratar aquilo ali, não vai ser uma estratégia muito eficaz de saúde. Em relação ao exame médico, a avaliação clínica, queixas, sintomas, o que está sentindo, qual é o histórico familiar, tudo isso a gente utiliza como uma ferramenta de rastreio. Então, o paciente que tem histórico familiar, um histórico pessoal de alguma doença, ele tem um exame um pouco mais direcionado, vamos dizer assim, para aquela área específica, e os próprios exames que vão ser solicitados, até exames mais simples, como exame de sangue, urina, vai ser modificada a estratégia a depender de se o paciente já tem algum histórico, ou pessoal ou familiar. Alguma doença que tem um marcador detectável na urina,
não vai ser solicitado na população geral, mas se um familiar, meu pai, meu irmão teve a doença, o agente vai ficar mais propenso a solicitar para ele para fazer um rastreio, se for uma doença de cunho genético, populacional, aí no caso. O exame físico em si também é outra ferramenta que utiliza para detectar doenças que muitas vezes são subclínicas. Uma da minha área da cardiologia bem clássica é a questão do sopro cardíaco. Muitos pacientes que têm o diagnóstico de sopro cardíaco, ele não tem sintoma nenhum. Então, a gente, no exame físico, quando escuta o paciente, percebe que tem uma alteração. Então, se não fosse aquele exame clínico, aquela escuta, o paciente provavelmente ia passar anos e anos com a doença e que, de forma que pode ser detectada leve até pela auscultação, com o estetoscópio, não ia ser percebido. E aí, no futuro, quando a doença já está mais avançada, que gera sintoma, tratamento, a reversão da doença já é muito mais complicada e leva, muitas vezes, a sequelas, mesmo em quem opera, quem faz a cirurgia cardíaca, por exemplo, não vai ter um resultado tão eficaz como quem faz uma cirurgia mais precoce. Os exames laboratoriais, como citei aí a questão do pedido de exame, botei aqui a figurinha para ilustrar de muitas vezes alguns médicos, alguns profissionais fazem a solicitação de listas enormes de exames para os pacientes, e, às vezes, muitas vezes, a pedido dos próprios pacientes, e é uma prática até difícil da gente tentar reverter. Hoje em dia existem movimentos médicos, sociedades médicas e até de grupos médicos independentes para tentar cada vez mais manter uma medicina num padrão da frase do menos é mais, tentar fazer um controle de gastos desnecessários, intervenções desnecessárias, já que cada vez mais a medicina vem se tornando, por grande influência de laboratórios e farmacêuticas, né, em uma atividade bem lucrativa para as empresas. Então, cada vez mais existem diagnósticos de doenças, de condições, detecções de exames mais avançados, mais invasivos, e muitas vezes acabam gerando doenças que não levam, não diria nem doenças, diria condições que muitas vezes não geram consequência nenhuma para o paciente, como algumas espécies de dosagens de substâncias químicas, o molibdênio, cromo, zinco, que muitas vezes é solicitado em exames, que são exames que muitas vezes não levam a um gasto, a um dispêndio aí por parte do paciente, do médico, do paciente ou do plano de saúde, no caso, e que a intervenção, a correção desses fatores, muitas vezes não tem evidência nem comprovada de que vai trazer alguma melhora. Então, a gente tem que buscar muito essas boas práticas, que é avaliar justamente essa questão do custo do exame, da eficácia do exame, da segurança, né, também em relação a isso, e da efetividade. Realmente, pedir aquele exame vai mudar a minha conduta em relação ao paciente, ou estou pedindo para ver se flagro alguma coisa fora do padrão ali da referência do exame normal, né? Então, os laboratórios muitas vezes colocam, hoje em dia é bem comum essa prática já de colocar o valor de referência do exame, e muitas vezes o próprio paciente, antes de levar no médico, já dá aquela conferida. Então, vê que o exame está 1 miligrama fora ali do valor de referência, acha que estou com uma deficiência, estou com uma doença, preciso repor, preciso corrigir. E nem sempre é o caso. Em relação à frequência e idade para a realização dos exames, a gente tem muitas das práticas das práticas médicas que a gente tem em relação a isso são, na realidade, opiniões de sociedades, de especialistas médicos, já que muitas vezes é difícil determinar realmente faixas específicas para o rastreio, para o check-up. Então, muitas faixas variam, às vezes até de país a país há variações, já que profissionais de sociedades de diferentes países, sociedade europeia, sociedade americana, brasileira, às vezes têm condutas divergentes por conta desse ser relacionado muito mais à opinião, à experiência, muitas vezes, do especialista, do que realmente a estudos muito bem documentados. Então, apesar de algumas doenças serem um pouco mais estudadas, dependendo da prevalência, da incidência,
Algumas medidas a gente vê até que algumas medidas de tempos em tempos modificam. Então, assim, a prevenção que antes, vamos dizer que era pesquisa a partir de quem tem 40 anos, de quem tem 45 anos. Às vezes, depois de alguns anos, se modifica aquilo para 50, para 55, ou então puxa para baixo, para 30, porque se vê que estava perdendo alguns pacientes que tinham mais cedo, ou então que aquela do 40 aos 50 anos se viu que não tinha muito benefício, a incidência era muito baixa. Aí, isso é sempre revisado, os congressos médicos, as publicações médicas ajudam nessa parte de tentar otimizar esse tratamento, né? Essas políticas, essas estratégias. Na fase adulta, então, citando em relação a... desculpa, pulei até aqui a questão dos primeiros exames. Na infância e adolescência, assim, é recomendado, mesmo nas crianças e adolescentes, exames básicos são orientados à recomendação. Então, o pediatra muitas vezes solicita alguns exames iniciais dos pacientes para tentar detectar principalmente as partes de doenças envolvidas com o componente genético, como, por exemplo, o colesterol, a glicose. Tem doenças que desenvolvem ainda na infância e que muitas vezes não são detectadas se não for feito algum exame de rastreio nesse sentido. Além do próprio exame clínico, o acompanhamento perinatal, o neonatal e o pediátrico também, o acompanhamento profissional. Em relação aos exames da fase adulta, a gente tem, em relação aos pacientes saudáveis, o recomendado pelas sociedades brasileiras e até pela Sociedade Preventiva norte-americana, de o acompanhamento do paciente saudável ser pelo menos a cada 2 anos. Então, assim, no paciente que não tenha nenhum fator de risco, faz atividade física regular, não tem sobrepeso, não tem histórico familiar nenhum, está numa condição de saúde física boa, ele poderia ser avaliado, a princípio, a cada 2 anos. Mas no paciente que já tem algum fator de risco, a recomendação é que seja pelo menos anual, que é, na realidade, a grande maioria dos pacientes que a gente pega na nossa prática. Teria pelo menos um fator de risco, que aí incluiria sedentarismo, histórico familiar, ou um sobrepeso, que já é considerado um fator de risco, que acaba abarcando grande parte da população. Então, acaba-se que, no final das contas, a grande maioria da população entra nesse rastreio que seria recomendado anualmente. No caso de quem já tem doença estabelecida, por exemplo, um diabético, quem tem uma doença de tireoide, um hipertenso, por exemplo, também não pode ficar acompanhando uma vez só no ano, já que são doenças dinâmicas que variam durante o período, e aí seria um tempo muito longo. A cada doença aí, no caso, é estabelecido uma avaliação individual. Então, assim, esse mínimo de 1 ano, mas que às vezes pode chegar a ser 2, 3, 4 vezes no ano, a depender da doença. Em relação à terceira idade, aí também tem aquela coisa, o cuidado ele vai ser aumentado com doenças crônicas degenerativas, osteoporose, um Alzheimer, risco de fratura, risco de algumas lesões, e a própria doença também do câncer, que é uma doença bem prevalente, né? Então, assim, o cuidado também acaba sendo um pouco mais diferenciado no idoso, pode também ensejar aí uma avaliação mais frequente. Coloquei aqui citando em relação ao rastreio do câncer. Câncer de mama é um dos cânceres mais frequentes aí na população feminina. A gente tem uma estimativa de uns 73 mil casos por ano, novos, né, fora os casos que já seriam detectados. E uma redução estimada, colocando aí até para reforçar a questão do título da palestra, que era o poder do check-up. Alguns dados que consegui pegar mais precisos era realmente justamente nessas campanhas de câncer. Então, a redução de 25% a 30% na mortalidade é estimada aí segundo os dados do Instituto do Câncer Nacional. Então, nas mulheres de 50 a 59 anos que fazem o exame regularmente, conforme o que é preconizado, há essa estimativa de redução de mortalidade significativa. Numa doença que tem 70 mil casos novos por ano, uma redução de 25% a 30% é uma redução bem expressiva. Então, assim, a mamografia é uma das que é recomendada com um grau de evidência até mais definido, justamente por ser uma doença de alta incidência. Então, assim, como a amostragem de pacientes de doença é grande na população, consegue-se ter estudos mais determinantes. Então, dos 50 aos 69 anos é o que é recomendado pelo Instituto Nacional do Câncer para a pesquisa de
mamografia de rotina. Quem tem histórico familiar, quem tem alguma outra alteração, nódulos mamários ou alguma outra coisa que é detectada antes, às vezes é necessário realizar bem mais precoce. Ou, às vezes, até pode ser estendido, em quem já teve uma doença ali próximo dos seus 70 anos, vai ter que ficar rastreando para o aparecimento de lesões recorrentes também. Do câncer de colo de útero, de modo similar, aí a gente tem uma redução estimada de até 80% da mortalidade no rastreamento regular. A gente tem, no caso do câncer de colo, até uma ferramenta de prevenção primária, já que no câncer de mama a gente procura lesões que já existem, não é uma prevenção primária, é uma prevenção secundária. Já no câncer de colo, hoje em dia, a gente tem a prevenção primária, que é a vacinação pelo HPV, que é um vírus que é envolvido na gênese da doença. Então, se a gente tem a prevenção com a vacinação, já gera uma redução significativa. E a prevenção secundária, que é o exame Papa Nicolau, que faz a detecção da doença em lesão em fase inicial e que dá para ser tratado sem maiores consequências, se tiver numa fase mais inicial. Citei aí a indicação da vacina para as crianças 9 a 14 anos e o exame de 25 a 64 anos nas mulheres, inicialmente recomendado a cada 3 anos, mas que vai variar de acordo com os achados. Ou seja, se o exame já tem algum achado, alguma lesão que possa ser suspeita, vai ser reduzido esse intervalo, não vai ser a cada 3 anos. E o câncer de próstata também, que somente em 2023 a gente teve aí estimativa de 70 mil casos só no Brasil. Então, é um dos cânceres mais frequentes no homem, chega a ser 30% dos casos de câncer, e que a redução estimada estaria em cerca de 20% a 30% com as medidas preventivas. A partir dos 50 anos é recomendado o exame anual de toque e a dosagem do PSA, apesar de esse ser um dos cânceres que ainda tem algum certo grau de discordância em sociedades médicas pelo mundo. Então, assim, até em outros países o tipo de estratégia é diferente. Essa é a estratégia adotada no Brasil, mas em alguns países já existe até discussão a respeito desse tipo de rastreio. Em alguns países é até facultado ao médico fazer esse tipo de rastreio ou não. Baseado em, justamente como falei, aquela questão de qual é o benefício real, a prevenção real que a gente está fazendo de modificação de qualidade de vida do paciente. Então, assim, esses são dados que estou colocando aqui das sociedades brasileiras, mas que, como falei, em alguns locais do mundo vai ser diferente, as faixas etárias vão ser diferentes, a indicação vai ser diferente, a frequência vai ser diferente, então não é uma coisa muito bem padronizada, já que envolve muito a opinião dos especialistas, do acompanhamento da população local e dos especialistas da área. Mas, em relação ao exame de próstata, também ainda continuando, quem tem já histórico, como no caso dos outros cânceres também, modifica um pouco a estratégia. Quem tem histórico familiar se antecipa um pouco, quem já teve a doença também vai ter um rastreio um pouco mais diferenciado. E, em relação ao câncer de colo e reto, também é um câncer também bem prevalente, que existe uma prevenção muito bem documentada, que também seria na parte da prevenção secundária, que é a colonoscopia ou o exame de rastreio de sangue nas fezes, que faz esse tipo de detecção de doença precoce e previne a doença mais avançada. Então, é estimado com a colonoscopia, esse dado aí é da Sociedade Americana de Câncer, que 68% da mortalidade seria reduzida com a detecção pela colonoscopia. Então, a gente consegue detectar lesões muito precoces na colonoscopia que podem ser muitas vezes tratadas até pela própria colonoscopia. Então, é um exame que auxiliou muito no diagnóstico e até no tratamento da lesão cancerosa. Então, a partir dos 45 anos até os 75 é recomendado para a população geral e, às vezes, até pouco antes, como no caso de história familiar, a partir dos 40 anos já seria indicado. Ou até pela idade do paciente alvo, no caso de familiar que já teve, se teve aos 40 anos, a gente faz um pouco antes, aos 35 já faz, para tentar justamente evitar que venha a desenvolver uma lesão mais importante. Então, esses valores são de referenciais, mas que muitas vezes não são bem amarrados. Pois não? Isso, no caso do câncer de cólon. Isso, o caso de câncer de cólon e reto.
como eu falei, cada slide aí, cada citação que estou fazendo é a respeito do câncer em questão. Esses que citei são os que têm mais propagação aí, até pela mídia, por questão de incidência, de quantidade de casos. Então, acaba-se tendo faixas mais específicas, mais delimitadas. Outros tipos de câncer de menor incidência, como a incidência já é menor, é difícil juntar-se uma população suficiente para fazer recomendações específicas. Por isso que, assim, muitas vezes os pacientes perguntam, não tem rastreio para tal tipo de câncer? Um câncer de tireoide, por que não tem rastreio? Um câncer sei lá, de cérebro, por que não tem rastreio? Eu nunca fiz um exame da cabeça para ver se eu posso ter câncer de cérebro. Está entendendo? Porque são doenças com a incidência já bem menor. Então, assim, o custo-benefício já não ia compensar nesse sentido. Fazer uma tomografia de uma população inteira para detectar um câncer que tem uma incidência baixa. Submeteria muito mais a risco, além do custo financeiro, o risco do exame. Uma tomografia leva a radiação, leva o risco do próprio exame. Então, assim, tem tipos de doença, cânceres e outras doenças no geral, que muitas vezes não é indicado o rastreio, justamente por isso, porque chega a trazer mais malefício do que benefício, e é um dos princípios até já hipocráticos, vamos dizer assim, definido desde a antiguidade por Hipócrates, que o objetivo principal do médico é não ferir o paciente. Então, se a gente está gerando mais dano do que benefício, não está sendo uma boa prática. E em relação ao rastreio cardiológico, fiz umas citações aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas, como falei também, em relação a cada país, há variações, sociedades americanas, europeias, às vezes têm estratégias diferentes, até de exames e de idade do que é necessário ser realizado, mas o que a Sociedade Brasileira cita é justamente isso, uma consulta pelo menos anual para o homem, a partir dos 45 anos, e da mulher a partir dos 50. Acaba que muitas vezes essas consultas acabam sendo até bem antes, porque muitas das pessoas, isso aí seria para uma população que tivesse saudável. Como a gente tem uma alta prevalência de doenças, hipertensão, diabetes, que começam a surgir numa idade um pouco mais precoce do que isso, acaba-se que esses pacientes começam a necessitar de um acompanhamento cardiológico mais precoce. Ou até por outros motivos, vai fazer algum exame para avaliação pré-cirúrgica de alguma doença, ou vai participar de competições de atletismo, de corrida, que precisa de uma avaliação cardiológica, às vezes acaba se puxando para mais cedo por conta de outra indicação. E a questão da pressão arterial, que precisa ser acompanhada. A gente fez aqui a participação no evento com orientações, aconselhamento a respeito de pressão alta, e é uma doença que, apesar de ser muito prevalente, muita grande parte da população não tem bem um entendimento a respeito do como funciona, como é o mecanismo, o que é que precisa tratar, o que é que não precisa tratar. Então, assim, grande parte do aconselhamento que a gente faz na prática é justamente para tentar divulgar um pouco mais o mecanismo, como funciona a doença hipertensão arterial, diferentemente da pressão elevada, que não é, a pressão elevada em si não é uma doença. A doença hipertensão arterial é muito mais do que uma medida de pressão isolada elevada. Então, é muito efetivo até essa questão do trabalho educativo, como foi feito aqui, porque a gente muitas vezes esclarece, tira dúvidas, tira angústias de pacientes que estão achando que porque mediu a pressão uma vez e deu 15/9, já sou hipertenso, já tenho doença. Então, a gente faz esse acompanhamento. É recomendado o acompanhamento mínimo anual, para fazer em quem tem a pressão totalmente normal, e se é visto que até em crianças é recomendado esse acompanhamento, já que há uma incidência cada vez até maior por conta de redução de atividade física das crianças, aumento de peso, cada vez mais obesidade infantil, e as crianças com um estilo de vida mais sedentário, uso de telas, jogos que levam a menos movimento, e aí aumento de peso, obesidade, que leva à hipertensão secundariamente. Em relação à importância de estilo de vida, alimentação, a gente tem clássicos aí, a dieta equilibrada, o exercício físico,
e o evitar vícios, no caso, tabagismo, álcool, drogas, substâncias que levam à adição e ao risco de doenças que, no caso, são totalmente preveníveis, já que você mesmo está se expondo ao fator. Em relação à dieta, redução da obesidade, diabetes, hipertensão são bem definidos que a dieta equilibrada leva a essa redução. E o exercício físico também para redução de doenças, tanto cardíacos como melhora de saúde até mental, que é um fator também que a gente tem que estar sempre atento, leva a uma redução importante, tanto de capacidade laborativa, de afastamentos também, e também até nos casos mais extremos, redução de vida, tempo de vida, já que o suicídio é uma consequência terminal aí da doença mental avançada. Então, assim, a gente tem uma importância, tem que ter um cuidado em relação a isso, pela importância também dessa parte não só física, orgânica, mas também da parte psicológica, mental, no caso. Coloquei aqui uma tabelinha que acredito que uma grande parte até da plateia aqui do público talvez não tenha o conhecimento total, mas existe um calendário vacinal para os adultos que é preconizado pela pelo Ministério da Saúde. Então, assim, grande parte da população brasileira ela não tem o esquema vacinal completo, porque muitas vezes até desconhece, é um tipo de campanha de vacinação que não é muito nem exposto na mídia. Então, assim, vacinas como, por exemplo, a hepatite B é uma vacina disponível pelo SUS e que muita gente não toma porque não tem ciência nem de que a vacina é disponível, nem que é uma doença prevenível. A gente teve aqui no evento a testagem para hepatite C, que é uma doença por um vírus também que leva ao dano hepático, mas que não tem a vacina para prevenção, e aí a gente acaba tendo que fazer esse rastreio pelo exame para tentar detectar a doença de forma precoce e evitar o dano do fígado que leva à cirrose, à consequência hepática mais grave. Mas a hepatite B é uma doença que dá para prevenir por vacinação. Então, assim, é uma vacina amplamente disponível no SUS, qualquer posto de saúde tem disponível. Tétano, difteria são doenças que hoje em dia praticamente não existem mais assim de forma significativa, justamente pela vacinação, pela eficácia dos programas vacinais. Então, assim, muitas vezes a população adulta deixa de ter o esquema atualizado, porque toma na infância, a vacina tem uma duração em torno de 10 anos, então quem toma na infância, às vezes, ou na adolescência, deixa de tomar posteriormente as doses de reforço, que são recomendadas a cada 10 anos. Às vezes, as mulheres, acredito que quem tem filho aqui já deve ter tomado a dose de reforço que é recomendada na gravidez, mas principalmente da parte masculina, se não for alguém que teve um acidente, alguma lesão que precisou ir no posto e foi recomendado, muitas vezes há muito mais de 10 anos que não toma a dose de reforço. Então, é mais um alerta aí para quem não tiver esse esquema vacinal atualizado, procurar unidades de saúde para fazer a atualização. E aí citei também febre amarela, sarampo, rubéola, cachumba, e ali embaixo é em relação à parte específica da vacina de difteria, tétano acelular, que são para casos mais específicos. Mas são exemplos de condutas de vacinas bem definidas, bem estabelecidas, gratuitas, todas elas aí gratuitas pelo SUS, e que grande parte da população não faz uso, porque até por desconhecimento mesmo. Então, resumindo, a importância dos cuidados preventivos é principalmente para incorporar esses cuidados na rotina do paciente, na rotina diária nossa, que é manter as consultas periódicas médicas, fazer o acompanhamento regular com o profissional de saúde, como falei até pouco antes, não só o médico, mas também um odontólogo, o psicólogo, as outras áreas que também precisam fazer um acompanhamento para prevenir doenças. O autocuidado e o monitoramento também é importante. Algumas doenças a gente tem como detectar, o próprio paciente tem como detectar de forma precoce, como é bem difundido, é a questão do autoexame de mama, apesar da capacidade discriminatória do exame não ser tão boa, o paciente não ter muitas vezes a condição de detectar realmente um exame muito precoce, uma lesão muito precoce,
mas tem lesões que podem ser detectadas. E, às vezes, até um paciente que não está em acompanhamento regular, não está fazendo uma mamografia, por exemplo, consegue fazer aquela detecção e aí, com a presença de um sinal mais evidente, consegue ter um acesso mais rápido ao sistema de saúde, já que a gente sabe que no SUS, muitas vezes, tem essa... Não só no SUS, mas até hoje em dia nos planos de saúde também, a gente tem dificuldades, às vezes, para marcar exame, para conseguir um exame de forma mais precoce, mas se você já tem um sinal estabelecido, um autoexame, você já detecta um nódulo, com certeza aquilo ali vai ter uma prioridade na realização dos exames. Em relação à atividade física, hábitos saudáveis, a prática, a atividade física regular é realmente assim, indiscutível, que traz os benefícios, como falei, tanto mentais como físicos. Então, realmente precisa ser estabelecido cada vez mais, e cada vez mais a gente tem que reforçar por conta também da questão do envelhecimento populacional, porque aí, além da parte de prevenção de doenças crônicas, a gente leva também a uma melhor qualidade de vida, um grau de independência maior, já que quanto mais o paciente faz atividade física, um idoso, por exemplo, vai ter uma capacidade de fazer suas atividades da vida diária de forma independente. Então, só isso já traz uma qualidade de vida bem diferente daquele que tem que estar sendo cuidado com cuidador, tendo que estar sendo, muitas vezes, alimentado, trocado de roupa, tendo um auxílio, e quem faz a atividade física regular vai ter um nível de independência maior. Como citei a questão do impacto da prevenção na saúde, coloco como saúde pública, mas tanto envolvendo também planos, corporações de saúde, como a saúde pública, no nosso caso, do Brasil, do SUS. Então, assim, a redução de doenças crônicas e mortes prematuras vai levar a uma redução no gasto do sistema de saúde, e a gente tem definido que a prevenção, as medidas preventivas, vai contribuir para a população ser mais saudável, população saudável, menos custo para o sistema. E é importante isso também, a sustentabilidade do sistema de saúde. Cada vez mais a gente vem avançando na medicina, uma coisa boa, óbvio, mas o avanço na medicina ele é muito caro. Então, assim, cada vez mais a gente vem apresentando, vem observando surgimento de medicações, de tratamentos, de terapêuticas que cada vez são mais caros, cada vez levam a um gasto maior, tanto ou para o paciente ou para o sistema de saúde, e que aquele gasto vai se acumulando, porque o paciente não tem uma só doença. O paciente que é hipertenso, que é diabético, que tem um colesterol alto, ele usa várias medicações. Então, cada vez vai surgindo-se medicações que têm uma eficácia, têm uma eficiência melhor, têm um benefício melhor, têm menos efeitos colaterais. É uma coisa ótima, mas que, na parte econômica, é uma parte que pesa para o sistema, porque assim, cada vez mais os medicamentos mais antigos vão sendo suplantados por medicações mais novas, mais caras, e que aquele gasto vai se acumulando e vai pesando em todo o sistema. A gente tem, no Brasil, no mundo, recursos financeiros limitados, e a gente tem que pesar muito bem qual é o gasto que é feito, por mais que se diga a vida não tem preço, não faço qualquer coisa para garantir a saúde. De forma individual é uma ideia realmente nobre, mas em forma de saúde pública é uma ideia que tem que ser muito bem trabalhada, já que o recurso que você está aplicando para um paciente, contando de forma coletiva, de forma de saúde pública, você está aplicando em um paciente e muitas vezes deixando de aplicar em outro. E é por isso que a gente vê muitas vezes hospitais superlotados, hospitais com gente em maca, em cadeira, porque o recurso que poderia estar sendo aplicado em uma maca e uma cadeira, muitas vezes está sendo gasto num exame desnecessário, numa tomografia que não tem indicação, numa ressonância magnética que não tem indicação. Então, a gente tem que pesar muito bem, como médico, como profissional de saúde, principalmente. Alguns pacientes ficam, às vezes, até chateados, ficam meio triste com o médico quando diz, não vai pedir exame não peça esse exame aqui para mim, e aí a gente vai conversar, olha, não tem necessidade, esse exame aqui não tem muito benefício, não vai ter um resultado que você encontre nele aqui, não vai, a princípio, se não tem doença, não tem queixas, não vai lhe trazer
modificação na sua qualidade de vida, nem prolongar a sua vida. E aí, muitas vezes, o paciente fica chateado, acha que vou no outro médico que pede mais exame, que faz mais, que faz um atendimento mais completo. E, às vezes, até a qualidade do profissional é avaliada pelo tamanho da prescrição, tamanho do receituário dele. Então, tanto isso como até a parte também de suplementação, de complementos, vitaminas, polivitamínicos, por exemplo, que muitas vezes são utilizados indiscriminadamente sem indicação. Então, é isso. A relação do check-up é justamente essa. A intenção é detectar, com certeza, doenças, mas a gente também tem que evitar a detecção de não doenças, que são a detecção de alterações que, na prática, não levam a consequências, a dano, e que não vai, na realidade, vai trazer mais malefício para o paciente, saber que tem uma substância, um plutônio no sangue detectável, do que um benefício real. Então, acredito que é isso. Em relação à conclusão, como falei aí já, né, o resumo dos benefícios é esse, a questão de evitar doenças graves, melhorar a qualidade de vida, e aqui fica o convite ao incentivo da realização, tanto dos exames periódicos, como das medidas de hábitos saudáveis. Acho que é isso. Nosso agradecimento aqui a doutor Nilo. Ele me disse que não ia usar o tempo dele todo, mas ele usou. Ele usou o tempo dele todinho. Então, só para a gente não perder a programação que estava prevista, a gente vai seguir com a próxima palestra. E caso alguém tenha alguma pergunta, a gente deixa para o final. Combinado assim? É bom fazer trato com vocês. Vocês são legais. A nossa próxima palestra tem como título Aprendizagem Contínua, como manter a mente ativa e curiosa. Para ministrá-la, eu vou convidar o meu amigo Pedro Gabriel. Por gentileza, Pedro. Pedro é psicanalista, analista membro da Escola do Traço Freudiano, tem 2 décadas de experiência clínica em consultório particular, no IMIP e também na Diretoria de Saúde do Tribunal de Justiça de Pernambuco. É graduado e mestre em Psicologia pela UFPE sobre o tema do autismo. Tem formação em Filosofia pela UFAL. É professor universitário, fundador do espaço Letra Freudiana, aprendiz de sopros, poeta ocasional e revirador de palavras. Eu disse, eu comecei logo com essa, eu botei essa no começo. Meu amigo Pedro Gabriel. Obrigado, gente. Boa tarde a vocês todos, a todas vocês. É uma alegria sem tamanho estar aqui mais uma vez, 2 dias seguidos, né? Estive ontem, estou hoje novamente. E uma nova alegria também, porque... Obrigado. Obrigado. Vou tomar na garrafinha que eu ganhei da SMAP aqui, chique, viu? Obrigado. E uma alegria nova, porque vou fazer minha primeira audiodescrição da vida, né? Vamos ver se eu vou acertar. Deixa eu ver como é que foi a orientação. Sou um rapaz de estatura mediana, cabelos grisalhos, né, como a neve. Estou sempre sorrindo. Hoje estou com a camisa listrada, rosa e branca. Estou em forma, considerando que círculo é uma forma, né? E muito alegre de estar aqui com vocês, tá? Espero que de tudo que muita gente já trouxe, né, desde que essa semana começou. Aliás, sempre tem gente aqui oferecendo saúde, né, medindo pressão, com orientações de nutrição, orientações de exercícios físicos. Então, o psicólogo ele pode oferecer palavras, e eu trouxe algumas muito especiais, que eu espero que, de alguma maneira, dialoguem com vocês. Tá? Deixa eu iniciar aqui. É a doutora Tereza que está ali, é? Oh, que prazer! Fazia tempo que eu não lhe via. Prazer, viu? Muito prazer revê-la, viu? Muito prazer. Palavras, não é? Se eu fosse padeiro, eu vos ofereceria pão, né? Se eu fosse... lhes ofereceria arte, se eu fosse um artesão, se eu fosse um médico, vos ofereceria as minhas mãos, mas sendo psicólogo,
eu vos trouxe meu coração. Tá? Então, palavras mudam a nossa vida, mudam a nossa realidade. Elas são aquilo que nós somos, é aquilo que nos constitui. Nosso corpo é formado de histórias, não é? O que é que seriam desses exames todos sem o paciente para contar a sua história, para apresentar suas dores, para apresentar suas queixas? Aquilo que a gente corre gerações. O Drummond, ele disse uma vez que ele achou uma fita, né? Na época era fita, né? Hoje seria um arquivo na nuvem, uma fita com um vídeo de um ancestral dele, acho que um tio ou um tio-avô, né? Uma fita de Super 8, antiga, né? E ele viu nessa pessoa com quem ele não teve ligação nenhuma, não conheceu, certos modos de colocar as mãos, de posicionar o rosto, que eram também os dele. E aí ele escreve um poema onde ele fala que existe uma espécie de rio de sangue que atravessa as gerações, onde um nome, um desígnio, a ideia de que esse filho ou essa filha vai ser médico, como os demais da família, vai ser advogado, como os demais da família. Então a gente nasce carregado de histórias. E essas histórias passadas, que muitas vezes produzem sofrimentos, conquistas, coisas boas e coisas ruins, elas se encontram com as nossas novas histórias, com a maneira como os nossos olhos se deitam sobre a vida e a compreendem. E a maneira como a gente entende a vida, a maneira como a gente enxerga a vida, muda tudo. Eu trouxe aqui um poema de um amigo meu lá de São José do Egito, Vinícius Gregório, chamado Pontos de Vista. Você riu, Nilo? Você conhece Vinícius? Gente boa demais, né? Gente fina, né? O sonho dele era ter um filho, engravidou Tiale, e vieram 2, né? Tu viu? Está com gêmeos agora. E ele diz assim: 2 distintas senhoras se encontraram um certo dia e, como sempre, essas horas são de bastante alegria. Lembraram dos tempos vividos, falaram dos conhecidos e o fuxico sempre junto, porque gente querida conversando é um bichinho para ter assunto. Papo ia, papo vinha, uma delas se lembrou dos filhos que a outra tinha. Foi então que perguntou: comadre, me lembrei agora dos 2 filhinhos da senhora, dos passarinhos de seu ninho, cheios de beleza e de brilhos. Como é que estão seus 2 filhos, a Ana e o Fernandinho? E a resposta assim foi dada: a Ana, minha filhinha, se casou e está muito bem casada. Leva a vida de rainha. Seu marido acorda cedo, sai da cama em segredo, pisando passos mansinhos. Enquanto ela está deitada, ele vai trocar a fralda cagada dos meus 3 lindos netinhos. Depois disso, vai correndo fazer um café bonito. Só mesmo a senhora vendo que genrinho tão bendito arruma a casa todinha, lava a louça da cozinha, leva o lixo para fora, pensa no homem prendado. Já está tão acostumado que faz isso em 1 hora. Só depois é que se arruma para sair para trabalhar, mas sem fazer nenhum barulho para minha Aninha não se acordar. Vai, mas volta para o almoço, faz tudo sem alvoroço, faz tudo e de nada esquece. A minha filha é muito amada, nem precisa de empregada, a Aninha bem merece. A outra comadre, então, ficou toda abestalhada, pensou que homem tão são, que mulher tão bem casada. Mas voltou a perguntar: e o menino, vai casar ou também já está casado? A pergunta assim se fez, e a comadre, dessa vez, respondeu num tom pesado: o menino se casou, mas não foi bem casado, não. A mulher que ele arrumou não faz nada pro coitado. Ele tem que acordar cedo, sair da cama em segredo, pisando passos mansinhos, enquanto ela está deitada. Vai trocar a fralda cagada dos meus outros 3 netinhos. Depois disso, vai correndo, fazer café para bonita. Só mesmo a senhora vendo que coisa esquisita. Lava a louça da cozinha, arruma a casa todinha, leva o lixo para fora. O bichinho só vive cansado, ele é feito de empregado. Essa mulher lhe explora. Depois, ele ainda se arruma, que é para a moda de trabalhar, sem fazer zoada alguma, que é para aquela moça não se acordar, sai, mas volta para o almoço, sua vida é um alvoroço, e a mulher nem lhe agradece. Ô, que homem mal casado, ele é feito de empregado, meu filhinho não merece. É tudo muito engraçado, mas é mesmo desse jeito, porque sogra é bicho danado e mãe é bicho perfeito. Cada um defende o seu, e nesse caso assim se deu, e uma conclusão se logra dessa história realista, que tudo na vida é ponto de vista, e que mãe é diferente de sogra.
para o Vinícius, né? Lá em São José. Vou mandar para ele depois. Bom, gente, então é isso, né? Veja, a mesma realidade, vista com olhos diferentes, descrita com palavras diferentes, e é fundamentalmente isso que a gente faz no nosso ofício, né? A gente encontrar novas palavras para repintar vidas, para redesignar realidades. Então, entrando no assunto, tá? Que é a aprendizagem contínua, eu trouxe para vocês, inclusive, o Manual de Instruções do Cérebro. Viu? Quem ainda não leu, hoje vai ter uma síntese. A aprendizagem. Então, uma primeira ideia, tá, para iluminar a nossa comunicação, nossa fala, é a seguinte: quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de um ato fundamentalmente humano. Somente seres humanos aprendem. Não, espera aí, que meu cachorro aprendeu a fazer xixi ali, naquele tapetinho, não foi? O gato aprendeu onde é que eu guardo a comida, onde é que eu coloco a água, mas isso que ele faz a gente não chama de aprendizagem. A aprendizagem é um processo psicológico. Na faculdade temos alguns psicólogos aqui, né, algumas psicólogas aqui, e na faculdade a gente tem as cadeiras dos processos mentais, dos processos psicológicos, e a aprendizagem é um deles. Memória, afetividade, resolução de problemas, que é um processo psicológico, que está ligado ao raciocínio abstrato, né, e aprendizagem. Então, quando a gente fala de aprendizagem, a gente está fundamentalmente falando da criação de alguma coisa nova, inteiramente nova. Quando o cachorrinho fez xixi no tapete, ele já fazia xixi, ele não aprendeu a fazer xixi. Ele só delimitou o lugar a partir de uma situação que lhe é imediata. No caso dos animais, se utiliza, né, o prazer e o desprazer. Alguns utilizam dor, alguns adestradores, né, outros utilizam recompensas, mas ele aprende a direcionar a sua conduta. Somente os seres humanos aprendem as coisas novas. Vou dar para vocês alguns exemplos. Uma represa feita por castores é um primor da engenharia. Poucos engenheiros conseguem fazer uma represa como aquela. Só que cada castor chega a esse mundo com essa represa inscrita nas suas células, no seu código genético. Ele não fez faculdade, ele não foi ensinado a fazer isso. Então, a vantagem é que eles não erram. E a desvantagem é que eles não erram. Ou seja, a ponte é sempre a mesma. Não apareceu ainda uma ponte rotatória, com Bluetooth, né, uma ponte 2.0. Tá? Então, assim, as pontes dos castores, as casas dos joões de Barros, acho que é assim o plural, as colmeias hexagonais das abelhas são perfeitos, mas são sempre os mesmos, tá? As mesmas construções. Quando uma vespa caça, esse é o melhor exemplo de todos, né? Eu utilizava ele, eu fui professor de etologia, né? Um assunto tão áspero, né? Que é a biologia evolutiva. As vespas caçadoras, quando sentem que vão colocar os seus ovos, elas procuram aranha, envolvem lá numa gosmazinha, põem seus ovos e morrem. Os ovos eclodem quando a mãe vespa já partiu, ou seja, eles não contactam a mãe, não conversam com a mãe não lhes ensina nada, recebem esse presente, que é essa primeira e suculenta refeição, e quando chegam na sua idade fértil, repetem toda a cena. Ou seja, elas não foram ensinadas a fazer isso, porque nos animais nada falta. Um animal, ele sabe a hora que ele tem que comer, ele sabe a hora que ele tem que dormir, ele sabe quando acasalar, sabe inclusive quando morrer. O leão, que é aquele animal feroz da savana, quando ele descobre, quando ele percebe que ele vai partir, ele não vai brigar com ninguém, não vai gritar com o vizinho, não vai, enfim, fazer nenhum escândalo, nem vai postar vídeo chorando no Instagram. Ele procura um lugarzinho quietinho na savana, fecha os olhos e parte. Então, esses são os animais. Tudo, ao contrário, na esfera humana, é filho da imperfeição, é filho da tentativa, é filho do sofrimento, é filho da dor. A gente aprende porque a gente descobriu que a nossa existência ela é imperfeita, ela é incompleta. O Ferreira Goulart, aquele poeta do Maranhão, falecido acho que há uns 3 anos, ele dizia, né, metade de mim é solidão, outra metade é estranheza e solidão, uma parte de mim é todo mundo, outra parte ninguém, fundo, sem fundo, uma parte pensa e sabe de repente, outra parte delira, ou seja, somos muitas pessoas diferentes no decorrer do dia. Quem nos conhece em casa, muitas vezes, não nos reconheceria no ambiente de trabalho, né? Porque nós temos muitos estilos, muitas nuances, e essa oscilação, essa alternância que é própria da vida, e a gente tem aqui um cardiologista para comprovar, não é, Nilo? A estabilidade é a propriedade da morte, não é isso? Enquanto a gente está vivo, a gente está variando, né? Não é isso? Oscilando.
Então, essa é a nossa vida. Então, a aprendizagem, ela é uma tentativa humana, fundamentalmente humana, de fazer frente a essa oscilação, a esse imprevisto, ao vazio e, em última instância, à morte, não é? Que nos visita todos os dias. Esta é a Cecília Meirelles, também poeta, né, poetisa, e ela diz assim: canto porque tenho vida e a minha canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, eu não sou triste, eu sou poeta. Então vejam, quando ela diz assim, minha vida está completa, e no verso seguinte ela diz, eu sou poeta, é porque a poesia na vida dela se viu de completude. A vida humana é isso, ela é vazio e ela é incompletude. Todo mundo acha que precisa de mais tempo, todo mundo acha que precisa de mais dinheiro, todo mundo acha que precisa de mais amor, todo mundo acha que precisa de menos 2 quilos, não é? Isso é um dado de existência, né? Um dado da nossa vida. E essa marca humana é o que nos move a aprender, é o que nos move, é o que nos fez construir essa coisa chamada linguagem, que só nós temos, né? Os animais eles têm uma comunicação mais embrionária, né? Os animais, eu falei que eles não aprendem, eles fazem o imprinting, que é o que o Konrad Lorenz chamou de imprinting, que é o que o burocrata faz com o seu carimbo. Não é? Quando o bichinho ele nasce, ele ativa, né, tudo que já está geneticamente programado. Inclusive o Lorenz era um austríaco, né? Quando ele descobriu o imprinting, ele começou a guardar em casa uns ovos de ganso e ficava perto deles, porque quando eles eclodiam, ele botava assim o rosto perto do gansinho, e quando o ganso olhava para ele, eles pensavam que ele era mãe, porque eles eram programados para reconhecer como mãe a primeira coisa que se mexe que eles vissem. E ele ia dar aula na Universidade de Viena, e os gansinhos iam atrás, em fila, né? Tem as fotos disso na internet. Então, esses são os animais. É uma coisa previsível. Não é? O animal ele não se insatisfaz. A gente não vê, por exemplo, um cachorro que pede outra ração. Diz, não, essa aqui eu não quero. Né? Quero uma outra, quero sabor X. Né? Então, a gente está com fome, mas não é fome de sushi, é fome de hambúrguer. Né? Meu Deus, só tem exemplo com comida, né, gente? Por que será? Por que será? Meu Deus. Mas vamos seguindo, né? Então é por isso que a gente aprende, né? Porque a nossa vida ela é incompleta. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, tá? Quando eu tirei essa taça daqui da minha bolsa, né? Aí a Adriana, minha colega querida lá da ambulatória, fez aqui, né? Aquela pessoa que eu ia beber, né? Ela fez aqui. Vai ganhar um prêmio, vai ganhar uma semente. Quem me respondeu uma pergunta, né? Não precisa se preocupar, porque é tudo guardado em sigilo, está só sendo gravado e vai para o YouTube, só isso, né? O resto é confidencial. Eu gostaria de saber de vocês, de alguém que queira me contar, o que é que vocês acham que seria essa coisa, esse sonho, esse evento, essa situação, que lhes deixaria plenamente feliz. Então, se isso viesse, eu não precisaria de mais nada. Aí essa é a hora que vocês falam. Ninguém está satisfeito, né? Mas vamos pensar em alguma satisfação que seja realmente relevante, né? Que viesse mudar, né? o seu momento. Olha. Não ter corredor. Não ter corredor de motociclista, infernizando a vida da gente em todas as direções. Todas as direções. Para você Pronto. chegar na esquina do lugar onde você mora. Tá certo. Aí eu seria a pessoa mais feliz. Quanto é que custaria esse sonho? Me diga. Em dinheiro, não é valor. E também tu meu só tipo faz de dinheiro. pergunta difícil. Não. Tu começa com essas Mas chute palavras pra cima, lindas vai que você e depois... ganha hoje. Chute pra cima, vai que você ganha. Eu não vou te dizer quanto eu ganho como aposentada, não. Porque não, tu vai morrer de inveja. Não, chute, porque você ganha os recursos para realizar seu sonho. Para você, imagine assim, quanto é que custaria comprar motocicleta do Recife tudinha para mandar queimar? Não. Eu sou pacifista, não farei isso, não. Mas, ou seja, para ir morar no sítio onde não tem motocicleta, pronto, quanto é que custaria isso? Em dinheiro? Teoricamente, sei lá, 100 Pode mil dizer. reais. Quanto? 100 mil reais. 100 mil reais? Pronto. Chutando. Pega aqui seus 100 mil reais. Pode pegar, venha. Oh, meu No Deus. final da palestra, a gente vai trocar cimento pelo valor. É sério. Ui. Eu pegaria, viu? Ó, quem é muito falante que nem eu, pega amigo. Pronto, né? pegue sua semente. Uma Pronto. semente, Se quiser 200 mil, você pega 2. Pronto.
envolvendo Pronto, me diga aí. Não, pode ser mais. 100 mil foi ela que arbitrou, mas pode ser mais. Qual é o seu sonho? Diga aí, custa quanto? Me diga. Não é fácil não, mas eu vou pensar Eu aqui. resolvo problema. É a minha profissão. Se for muito constrangedor, diga só o valor. Pronto. Não é porque é muito complexo. Diga o valor. Pronto. Meu sonho é que todos parassem de pensar tanto em si. Perfeito. Muito bem. Muito bem. E aí melhorava. Muito bem, muito bem. E para a gente fazer aí uma série de palestras promovendo isso, custaria quanto? Esse momento é sobre dinheiro de fato. Vocês vão entender por que já já. Uns 10 mil reais. 10 mil reais, vou lhe dar 100 mil, igual eu dei para ela. Tome, vem buscar. Quem mais? Quem mais, gente? Dando dinheiro aqui, ninguém quer. Quem mais? Adriana, diga. Perfeito, perfeito. Obrigado, seus 10 mil. Vem cá, por gentileza. Vem cá, amigo. Vem cá. Leva aqui um frete. 10 milhões. 10 milhões resolveria esse problema. 10 milhões. Pelo menos no Recife. Em Recife. 100 milhões. Leve para lá. 100 milhões. Vale 100 milhões. Não confunda com o seu, não, que isso é só 10 mil, viu? Não confunda com isso é 10 mil, viu? Cuidado. Pronto. Eu queria que cada um pensasse, de verdade, assim, de verdade, quanto é que precisaria para, do ponto de vista monetário, financeiro, resolver pelo menos um grande problema da vida de vocês. Pensem aí. Pelo menos um problema. Pensaram? Pronto. Se imaginem pegando aqui a cimentinha, tá certo? Oferecida para vocês. E vocês vão trocar no final dessa palestra esse sonho, perdão, essa semente é sonho, enfim, essa semente pelo valor ou pelo que vocês já têm e talvez não saibam que tem, tá? Vamos pensar aqui, ó. Alguém dimensionou financeiramente, né, esse valor. Aqui, ó, quanto custa o seu sonho? Vamos aqui fazer as contas. Alguém dimensionou em mais de... Eu errei, perdão, gente. Eu coloquei 100 bilhões, mas é 100 milhões, tá? Aí eu que chutei para cima, né? São 100 milhões. Mas alguém dimensionou o seu sonho em mais de 100 milhões de reais? Não, né? 100 milhões resolve algumas coisas, né? Oi? Mas é mais de 100 milhões? Tu sonhasse com o quê, hein? Desculpa perguntar. Mas eu percebi que ficaria, acho que, impossível. Uhum. Aí eu pensei, pelo menos, em como se eu pudesse fazer o tratamento particular para ele. Perfeito. Perfeito. E Mas você aí faria eu o tratamento com acredito menos de que 100 milhões, seria viu? tratamento, tu acha que com menos de 100 milhões para a vida inteira dele? Eu É acho mais de que 100 milhões? muito mais de 100 milhões. Pronto. Então eu pensei, porque eu Mas- acho que essa é a mesma coisa de uma cura para alguma doença, assim. Porque na verdade meu sonho não tinha valor financeiro, né, monetário. Aí eu tentei fazer exatamente isso que você está falando, tente monetarizar ele. Sim. Aí eu pensei, pô, a única coisa que eu poderia fazer é pensar no tratamento e terapia. Por aí, assim. Por isso que Sim. foi, para mim, mais de 100 milhões. Sim, sim. E Pronto. aí ajudaria outras pessoas também, enfim, Maravilha, mas maravilha. nesse sentido aí. Já que era infinito, né? Vamos, né? Pedir. É porque não tem valor, É. assim, Mas, gente, não olha... pensei em dinheiro, eu pensei em Sim, outras sim, situações. sim. 100 milhões é bastante dinheiro. A gente não consegue... aliás, 100 milhões não só de reais, mas 100 milhões de sementes, 100 milhões de páginas de livros, 100 milhões de pessoas, 100 milhões de qualquer coisa. É um número muito grande. A gente não consegue dimensionar. Eu tinha feito um cálculo aqui, assim, para vocês, de se a gente gastasse 50 mil por mês, 50 mil, um valor razoável, né, por mês, a gente passaria alguns milhares de anos para gastar 100 milhões. Se fossem 100 mil, 200 mil, ainda assim a gente demoraria um tempo muito maior do que uma vida humana para esgotar esse recurso. É um número que a gente não consegue calcular. E se eu dissesse para vocês
que talvez vocês tenham guardados 100 milhões sem utilizar na sua plenitude, sem utilizá-los adequadamente, sem que esses 100 milhões, do que eu ainda não disse o que é, lhes tragam todos os ganhos que eles poderiam e deveriam lhes trazer. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque ontem eu vim, aí ele foi tirar a foto, eu disse, eu vou sair falando. Aí quando eu vi a foto era uma careta, né? Agora eu parei para não ter esse perigo. Então vamos lá, vou falar de medicina aqui na frente de Nilo, ó, e de Dalva, e de, enfim, vários médicos aqui, né? Vejam só, o nosso corpo, ele é como uma casa que é construída por tijolinhos, não é? Quando a gente faz uma casa, e eu passei pela tragédia de uma reforma, gente, coisa que eu não recomendo, foi o mais perto que eu passei assim da iminência do homicídio, foi essa coisa de reforma, né? E são muitos materiais para se fazer uma casa, né? Desde gesso, pedra, tintas, concreto, muita paciência, né? Esses 100 milhões, né, que eu estava oferecendo para vocês. E esses materiais diversos, eles também são utilizados, são recrutados para compor o nosso corpo humano. Então, assim como uma casa, ela tem como unidade fundamental os tijolos, ela também tem argamassa, também tem cerâmica, também tem pedra, também tem tinta, mas sua unidade fundamental é o tijolo. Então, no corpo humano, na vida humana, a unidade fundamental chama-se célula. Tá? São como pequenos pacotinhos que guardam, né, no seu interior, dentro do tijolinho tem um núcleo, e nesse núcleo está uma cartinha, né, que é um conjunto de proteínas, que diz aquilo que nós seremos, do ponto de vista biológico, né? Estatura, predisposições a doenças, cor dos olhos, etc. Então, essas células, elas têm diversas naturezas. A célula do sangue é diferente da célula da pele, que é diferente da célula do osso, que é diferente da célula do cabelo, e que é diferente dessa célula aqui, ó, que são as células nervosas. São os neurônios, são os chamados neurônios. São com eles que a gente aprende. Também com eles, tá? A gente aprende, na verdade, com todo o corpo. O Ferreira Goulart, que eu já citei aqui, né, ele dizia que ele aprendia com os cabelos dele. Os cabelos são a sua memória. Se me cortarem os cabelos, ele tinha cabelos longos, né, eu esqueço minhas poesias, ele dizia. Né? Ainda bem que ele não cortou antes de morrer. E esses neurônios, essas células nervosas, elas ainda são um mistério para a gente. Mas a gente já sabe algumas coisas sobre elas. A gente sabe, por exemplo, que a gente tem 100 milhões delas. 100 milhões dessas células. As contagens variam, tá? Eu já vi contagem de 200 milhões, já vi contagem de 86 milhões, mas eu arredondei para 100, que é o nome de um livro clássico na biologia chamado 100 milhões de neurônios, né, que é do Robert Lent, né? Então, são muitos neurônios. Tá? Neurônios que eles interagem em redes, as chamadas redes neurais, e produzem impulsos elétricos, que são as informações, são pensamento. Cada explosão dessa é como um e-mail mandado na internet. É uma informação que está circulando. E quanto mais ele se acende, tem mais coisas acontecendo na nossa cabeça e também na nossa vida. Tá? Então, esse é um raio-x, é uma foto ampliada do nosso cérebro e da nossa unidade fundamental de aprendizagem. A gente precisa dele para a gente aprender. Porque aprender é fundamentalmente conectar coisas. Aprender é fundamentalmente juntar coisas, associar coisas. E aqui, ó, o nosso cérebro está inteirinho aqui, tá? E pouca gente aprendeu a utilizar esse cérebro. E eu vou ensinar para vocês, em linhas bem gerais, em termos bem gerais. Quando eu disse umas poesias, todo mundo abriu o olho. Agora eu falei em célula, já tem gente bocejando. Segura o bocejo só um pouquinho, que já tem poesia de novo, tá? O nosso cérebro, ele é dividido por áreas, por seções, por lobos, também chamados de córtexes. E o cérebro, ele parece uma empresa muito bem organizada. Se a gente pensar, por exemplo, no tribunal, o tribunal não tem uma área de saúde, não tem uma área pedagógica, que é a SMAP, não tem uma área de cumprimento de mandato, não tem uma área que está lá julgando os processos, não é tudo divididinho. Então, o nosso cérebro ele também divide funções, ele também divide as suas atividades. E cada área do cérebro ela responde por uma atividade diferente. E o nosso cérebro ele evoluiu sempre da sua porção mais posterior, ou seja, atrás da cabeça, né, para a anterior, ou seja, para frente. Ele foi
ele foi se desenvolvendo assim, ó, nesse semicírculo, dessa parte azul até a parte rosa. E por quê? Porque os animais também fazem isso, só que a gente, de alguma maneira, teve uma dianteirazinha em relação a eles, desenvolveu áreas que eles ainda não desenvolveram. Então, a gente tem o cerebelo, essa parte mais baixa, que é mais primitiva, que ela responde por tônus muscular, pela capacidade de andar ereto. A gente tem, logo depois, aquilo que a gente precisa para sobreviver, além de ficar ereto e poder correr, por exemplo, do predador, a gente precisa enxergar. Então, a gente tem o lobo occipital, que fica atrás da cabeça, que responde pela nossa visão. Tem gente que bate o carro, né? Aí, no rebote, bate com a nuca no banco, perde a visão momentaneamente e não entende, né? Eu bati a nuca e fiquei sem enxergar, porque é ali que está o nosso córtex visual. Lobo parietal, em cima, né? Que responde pelo movimento, e a sinestesia, senso-percepção. A gente tem o lobo temporal, o verdinho, tá? Que responde pela audição e memória. Sistema límbico, que está dentro do cérebro, que são os nossos afetos, e o principal para a aprendizagem, que é essa parte da frente, que é o lobo frontal. É onde estão as coisas mais abstratas, onde estão as coisas mais ligadas à palavra, a capacidade de sonhar, de idealizar, de aprender atividades artísticas, de fazer coisas novas todos os dias. Quanto mais atrás, a gente tem funções mais programadas. Quanto mais para frente, a gente tem funções mais singulares. E daí eu não preciso dizer a vocês, né, já ficou muito claro, que é importante para a nossa aprendizagem que a gente desenvolva ações que ativem essas porções mais nobres do cérebro, que elas lidam com atos menos automáticos e mais singulares, e mais pessoais e mais abstratos. E como é que a gente faz isso? Tá? Aqui tem outra divisão clássica do cérebro, né, que hoje é muito questionada, logo os hemisférios, né, direito e esquerdo, direito associado às artes, esquerdo associado à razão e às ciências. Há dúvida sobre isso hoje, enfim, mas é uma divisão clássica, né? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente ativa, né? Então, vejam, o nosso cérebro, ele tem algumas características, algumas peculiaridades, tá? E eu vou trazer para vocês duas delas para que a gente entenda como é que a gente aprende e como é que a gente funciona, tá certo? Não se espantem, não, e não bocejem, não. Estou brincando, pode bocejar. Que são a apoptose e a neuroplasticidade ou plasticidade cerebral. O que é que significa isso? Significa o seguinte, significa que o nosso cérebro ele não é uma coisa pronta, ele não é uma coisa que nasceu no seu estado atual, tanto em relação a tamanho, né? Quando eu nasci, eu tinha uma cabeça um pouquinho menor do que aqui é hoje, não era muito menor não, viu? Mas era um pouquinho menor, e o nosso cérebro ele aumenta em tamanho, ele aumenta em funções, ele aumenta em morfologia e ele aumenta em funcionamento, ou seja, nas suas ligações internas, na sua capacidade de fazer sinapses ou produzir e manter as redes neurais. Então, o nosso cérebro ele é outro a cada dia e ele responde diretamente e muito rapidamente a maneira como a gente transcorre a maneira como a gente escolhe transcorrer o nosso dia e nossa vida, as atividades que a gente escolhe. Existem atividades que são mais motivadoras para essas construções sinápticas e atividades que são inibidoras dessas construções sinápticas. O que é que significa apoptose e plasticidade cerebral? Apoptose significa morte cerebral. Quando a gente nasce com a cabeça toda ligada, toda ativa. O neurônio, eu devia ter colocado uma foto do neurônio. Ele tem um corpo celular fininho, tem o núcleo celular que parece uma lâmpadazinha e tem um rabinho, né, que são... Tem lá? Tinha lá, né? Ah, tinha, pronto. É porque a do livro é diferente, né? A do livro é mais... Pronto, tá aí, né? Então, assim, a parte de cima e a parte de baixo, para vocês entenderem, tá? Os dendritos e axônios, eles são divididos por uma capinha de gordura, que é a bainha de mielina. Essa capinha de gordura, ela não existe quando a gente é criança. E é por isso que a criança ela é ligada na tomada de 330. Porque não tem essa capinha que faz as redes, que processa, inclusive, o não, lá no lobo pré-frontal, porque o não ele é mais abstrato que o sim. E a gente aprende, com o tempo, a fazer essa bainha de mielina, que ela vem com alguns ganhos evolutivos, como, por exemplo, a nossa noção de corpo, de limites do corpo. Uma criança ela nem sempre sabe aonde termina seu corpo e onde começa o mundo. Ela, às vezes, derruba uma coisa e ela diz que não foi ela que derrubou, foi a mão.
Aí a mãe dá-lhe, né, nos dentes, porque pensa que ela está sendo irônica, mas não, ela está expondo ali uma realidade neurológica. Né? Ela realmente achou que a mão não fazia parte do seu corpo, porque ela ainda não tem essa noção de inteireza do corpo, que vem com o amadurecimento da bainha de mielina, do ponto de vista da biologia, e com o atravessamento do estado do espelho, do ponto de vista da psicologia. Então, quando ela faz isso, ela limita enormemente essa rede neural. Ela limita essa rede, porque no início está tudo ligado com tudo. Então, a criança ela pode aprender absolutamente tudo. Ela pode aprender física nuclear, pode aprender medicina, pode aprender qualquer idioma. E por uma questão econômica, porque o Darwin disse isso na Origem das Espécies, ele disse a natureza é econômica, é uma das maiores verdades da biologia, ou seja, aquilo que a gente não usa, a gente perde. No nosso caminho evolutivo, inclusive, dizem, né, que a gente vai perder o dedo mindinho, porque usa pouco, né? Eu sentirei falta, tá? Porque eu uso para digitar e para tocar clarinete. Mas, assim, quando isso acontecer, não estarei mais vivo. Né? Então, a gente perde estruturas que a gente não utiliza. Quando a gente começou a viver em ambientes controlados de temperatura e de pressão, a gente começou a perder pelo, porque a gente não precisa. Quando a gente começou a ter supermercados, a gente não precisa mais caçar, a gente acumula hoje menos gordura do que acumulava há algumas dezenas de milhares de anos atrás. Tá? Mas ainda acumula muito, gente. Que pena, assim. Que pena, né? Então, assim, muitas transformações, elas vêm por uso e por desuso. E do ponto de vista neurológico, é a mesma coisa. Todo mundo já foi para a academia e morreu no treino de perna. Né? Mas aí, quando treinou de novo, aí já teve vontade menor de morrer, né? Já não teve aquela vontade toda. Né? Aí lá dizem, né, que lá depois de 6 meses, aí você se acostuma, até gosta, né? Dizem, né? Até gosta. E isso porque toda potência humana ela é expansiva, né? Tanto para a sua execução quanto para a sua inibição. Então, aquilo que a gente não usa, a gente perde. Se a gente deixa de correr, a gente não corre mais. Quando retomar, não corre mais 5 quilômetros, corre 2, corre 1, corre 100 metros, consegue amarrar o sapato. Mas aí, na insistência, vai retomando tudo aquilo que ganhou. Porém, a morte celular dos neurônios, ela é quase, eu vou dizer quase, porque eu vou explicar depois por conta da neuroplasticidade, ela é quase que irreparável. Então, quando a gente cresce, aquilo para o que a gente não foi estimulado até uma certa idade, morre, é desligado. Tá? Faltou energia. Porque o corpo ele não pode manter a energia necessária para tudo funcionar. O cérebro, inclusive, é uma das partes mais dispendiosas do ponto de vista energético. Então, ele desliga as redes, mata aqueles caminhos neurais, desliga aquelas células, e aquela criança, quando se torna um adulto, ela até pode aprender aquilo, mas vai ter mais dificuldade. Vejam a facilidade com que crianças aprendem idiomas, e veja a dificuldade com que adultos aprendem idiomas. E veja a dificuldade ainda maior com a que pessoas que têm já uma idade mais avançada aprendem, mas já aprendem com um pouco mais de lentidão, de recursos especiais. Mas uma criança, naturalmente, ela vai falar qualquer idioma. Não é? Lá no meu sertão, tinha um prefeito, né, que era um homem que era meio bruto, assim, e aí ele foi para a Alemanha para captar recursos para uma obra assistencial que tinha lá em Arco Verde, né, lá no meu sertão. E aí passou um tempo na Alemanha, conseguiu o recurso, fez lá uma fundação, e aí quando ele voltou, perguntaram a ele assim, o que é que ele achou mais impressionante na Alemanha. Ele fez, olhe, é a inteligência do pessoal. Disse, por quê? O pessoal lá, pequeno, já fala alemão. Então, a gente, quando criança, até alemão a gente pode falar. Não é? Mas, depois de uma certa idade, vai se tornando mais difícil. Então, de modo que a aprendizagem contínua, a vida saudável do ponto de vista mental, não a saúde mental no sentido que a gente fala o tempo todo na psicologia, ou seja, das relações, dos afetos, da alegria de viver, de uma vida, não é, recheada de bons sentimentos, mas mental enquanto mente, enquanto máquina, enquanto aparato físico. Ela passa por saber alimentar e nutrir essa máquina chamada cérebro, né, que é tão desprezada, gente, tão desprezada. Como o cérebro não aparece na foto, a gente nem sempre dá a ele aquela atenção que ele merece, não é isso? Vamos lá, voltando aqui para... Então, a apoptose é isso, tá? É a capacidade natural do corpo desligar e matar as células que não são utilizadas, ou seja, aquilo que a gente não usa, a gente perde. Perde mesmo, já era, tá?
E, em contrapartida, né, a apoptose ela tira e a plasticidade cerebral ela devolve, que é a capacidade que o cérebro tem de se readaptar às novidades ou às novas demandas contextuais. Quando a gente tem, por exemplo, uma lesão, então o cérebro ele pode forçar uma nova conexão. Quando a gente se desenvolve, quando a gente envelhece, quando a gente perde neurônios, tá? Dizem que quando a gente bebe, a gente pode perder até 10 mil neurônios numa noite de bebedeira, viu, gente? Isso é dado científico. Tá? Não estou dizendo que ninguém deixe de beber, não, tá? Mas estou informando. Estou informando. Tá certo? E quando a gente perde neurônios, o cérebro, de alguma forma, ele tenta se readequar. Por exemplo, o córtex visual, ele é bem mais plástico do que outros córtexes. Então, pessoas que têm alguma deficiência auditiva, alguma deficiência visual, elas utilizam aquele córtex para fazer um improvement, um bypass para outros córtex. Ele pode ter uma audição, por exemplo, aprimorada, melhorada, porque aquela área ela não fica inutilizada, ela passa a trabalhar com outras funções. Mais ou menos como quando, numa empresa, a pessoa que atende o telefone falta e a pessoa, sei lá, que tira xerox, vai atender o telefone e tira xerox, ou seja, vai fazer as duas coisas e se desdobrar para cumprir aquela função que ficou em aberto. Então, o nosso cérebro, ele muda o tempo todo. Ele perde neurônio. Há estudos que mostram que a gente pode até produzir neurônio, mas numa quantidade residual. A gente basicamente só perde durante a vida, não é? Então, a gente muda, a gente pode ganhar função, porque ao perder neurônios, a gente compensa com novas redes, mas o nosso cérebro ele muda todos os dias. Aquilo que a gente faz hoje produzirá seus efeitos amanhã. A maneira como a gente utilizou o nosso tempo de hoje, se para leitura, se para a internet, se para aprender um novo instrumento, um novo idioma, produzirá um certo sentimento que a gente obtém, que a gente vivencia, dias depois e que a gente não sabe de onde veio. Hoje um paciente meu me disse assim, olha, domingo, eu acordei tão feliz, e eu não sei o que foi que eu fiz sábado, né? Mas talvez não tenha sido sábado, talvez tenha sido sexta, talvez tenha sido na semana inteira, talvez tenha sido no mês inteiro, né? Que mais? Então, alterações cerebrais, elas podem ser medidas a partir de alguns exames de imagens, tá certo? Então, já mostrei para vocês. Por que eu mostrei para vocês as funções de cada córtex, de cada lobo? Para que vocês entendam assim que, dependendo da atividade, tá certo? Aí são atividades de leitura, vendo palavras, ouvindo palavras, falando palavras e pensando sobre palavras. Áreas diferentes são ativadas. E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que o nosso cérebro ele está mais ativo quando a gente assiste uma videoaula ou quando a gente está na SMAP, interagindo aqui presencialmente com pessoas? Por quê? Porque a gente está ativando todas aquelas áreas. O cérebro ele não é setorizado, então a gente tem uma área da visão, tem uma área do equilíbrio, tem uma área da motricidade, tem uma área da escuta. E aqui tudo está sendo recrutado. Tem um estudo, aliás, tem vários estudos recentes mostrando como é que é o comportamento do cérebro no uso de eletrônicos. Tá? E quando eu falo do uso de eletrônicos, eu não estou me referindo a qualquer tipo de conteúdo, tá? Porque tem conteúdos muito bons que são oferecidos pela internet. Tá certo? Existem aulas, cafés filosóficos, cursos de idiomas, tem muita coisa boa, né, sendo transmitidas pela internet. Quando eu falo aqui de internet, eu me refiro à rede social. Tá? Eu me refiro a essa coisa de olhar a vida dos outros, eu me refiro a essa coisa, sobretudo, de assistir vídeos curtos, de 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, e passar o dedo para cima, nesse gesto repetitivo que tem tomado o tempo e a saúde de tanta gente. Né? Essa coisa de ficar nesses Reels, né? Reels, TikTok, enfim, e aparentados. Tem estudos, esse aqui eu descobri esses dias. Tá. Então, o nosso cérebro ele precisa, né, de exercícios, né, precisa ser estimulado. Esse aqui, ó, é um exame de imagem da ativação cerebral, tá certo? Aqui, a parte anterior tá para cima, tá? Ou seja, aqui atrás é a parte mais primitiva. De quando a gente está rolando feeds. Percebam que a gente está ativo aí, uma partezinha do lobo occipital e uma partezinha do lobo parietal. Quase nada está ativo. A gente está passivo diante da tela. Mas aí eu tô aprendendo coisas pela internet. Eu aprendo receitas, eu aprendo, sei lá, eu costumava, quando eu dava aula, eu costumava perguntar aos meus alunos assim, vocês lembram do que vocês viram ontem? Aí até lembravam assim, de uma coisinha ou outra, mas vocês lembram?
do que vocês viram no dia de hoje, há uma semana, e não lembra. A retenção ela é mínima, né? Ela não fica. Né? Diferente de um texto, diferente de um estudo, diferente de uma aula, né? Diferente de uma experiência presencial como essa, que deixa marcas que são muito mais profundas. E aqui, para vocês, não é? A gente tem as ativações cerebrais de quando a gente está numa atividade de leitura. Vejam, o cérebro parece Itaipu. É Itaipu, né? Paulo Afonso, né? Parece Paulo Afonso. E com mais ênfase ali, ó, no lobo frontal, que parece até que está pegando fogo. Está vendo ali? E mais na frente o pré-frontal, que é a área da linguagem. Então, isso é o que a gente faz quando a gente se joga no sofá para ver conteúdos avulsos, né? Que é o que se chama hoje de rote brain, né? Que é o cérebro podre. Assim, quando a gente assiste essas coisas que a gente não escolheu, que alguma máquina, algum algoritmo, que alguma empresa, que alguém decidiu que a gente deveria ver. Né? E aqui é quando a gente escolhe uma atividade criativa. No artigo onde eu tirei isso aqui, tem atividade criativa, e acho que incluía música, aprendizagem de idiomas, de instrumentos e, sobretudo, de leitura. Percebam a diferença e eu pergunto a vocês, qual é o solo mais fértil aonde vocês podem plantar essa sementezinha aqui, ó, que vocês pegaram e que vale 100 milhões. Aonde esses 100 milhões de neurônios podem produzir mais frutos? Em qual das duas situações? Não é? Então, vejam, é muito comum a gente ouvir pessoas dizendo que não tem, a palavra que usam é facilidade. Eu não tenho facilidade para aprender, eu não tenho facilidade para a leitura, ou eu não me concentro. E essa dificuldade, ela é muito semelhante, ela é par da dificuldade daquela pessoa que começa a correr, que começa a malhar, que começa a ir para a academia, porque ela está vencendo aquelas resistências iniciais da inércia. Ela está vencendo aquelas dificuldades iniciais próprias próprias da inibição dessas redes neurais. Mas a insistência, a criação de uma constância, o dedicar-se a essas atividades pode tirar a nossa vida mental, a nossa vida cerebral de uma condição para outra. Não é? Eu até fiz para vocês aqui uma conta, né? Não, isso aqui antes tinha outra coisa aqui. Pronto. Antes de chegar na conta que eu fiz. Vejam só. O que é que vocês veem aí? 2 mamíferos, não é isso? Mas muito diferentes. Bem diferentes. Um nasceu praticamente pronto. Quem esteve no sertão, no interior, quem já viveu em fazenda, sítio, quem já passou por lá, e já viu um bezerro nascendo, gente, ele nasce pronto. Ele, quando cai, né, do ventre da mãe, ele cai pronto, ele cambaleia assim, né? Ele mesmo arranca, é placenta que chama aquilo? É placenta, arranca aquela capinha que vem, né? E vai cambaleando e já procura a teta, já procura a mãe para mamar. Mas não precisa de nada. E tem estudos etológicos que dizem que, mulheres não se assustem, tá? Isso não vai acontecer, que para que um bebê humano nascesse com a prontidão de um bezerro, ou seja, apto para viver sozinho e para se virar e não morrer sem a ajuda de nenhum humano, seria necessária uma gestação de 30 meses, gente. Imagine, 30 meses, no ritmo que a gente vai, né? Que o bebê humano se desenvolve, 30 meses. Imagina, assim, 2 anos e meio, né? 2 anos e meio, gestando uma Ave Maria. Não tem, ninguém merece isso. Então, o ser humano ele é incompleto. Não, é sério? Tá, vou correr. Eu jurava que tinha passado 5 minutos, juro. É porque aqui em cima passa diferente, né, Nilo? Passa diferente aqui em cima. Aqui passa diferente. 30 meses de gestação. Porque nós somos incompletos por natureza. O bebê humano, se deixado sozinho, ele morre. Aliás, com toda a ajuda do mundo, ainda passa por tanto aperto. Né? Imagina assim, as pessoas que já tiveram filhos aqui, quantas noites mal dormidas, quantas idas ao hospital desesperados, quantas noites sem dormir, enfim, remédio, e a criança ela não diz onde é que dói, ela está chorando, está gritando, e você não sabe se é fome, se é dor, se é sono, se um bicho mordeu, e esse desespero. Então, essa é a incompletude da qual a gente vem. Nós nascemos nus,
nascemos pobres, nascemos mudos e nascemos incompletos. O Santo Agostinho, ele dizia, interfessis et urinam nascimur, que em latim significa nascemos cagados e mijados. É isso que significa. Então, tudo na nossa vida é ganho. Tudo que a gente tem, se a gente hoje fala, se a gente hoje está de pé, se a gente hoje está no tribunal, é ganho. E essa aprendizagem contínua, fazer da nossa vida esse caderno aberto para a inscrição de novidades, esse é o maior dos ganhos. Muito mais do que os 100 milhões que eu prometi para vocês e que não vou cumprir, gente, porque eu não tenho. Tá? Eu trabalho no tribunal, não vou ter 100 milhões. Mas tenho sonhos para lhes oferecer, palavras para lhes dar. E essa é a grande conquista. Essa é o grande projeto de uma vida. Eu já atendi, né, na minha vida de psicólogo, pessoas muito ricas, que tinham posses assim, notáveis, absolutamente notáveis, mas que viviam vidas miseráveis, que viviam vidas aflitas, vidas assim que eu não trocaria por nada, assim, né? Vidas as quais eu ajudei a melhorar. Né? Porque o essencial da nossa vida não é o que é descrito, o que pode ser traduzido numa planilha ou numa calculadora. O essencial da nossa vida é a nossa capacidade de aprender coisas novas, de sorrir, de descobrir que a nossa vida é diferente, ela é outra a cada dia, é um outro. Eu me lembro muito dos pacientes, mas não estou identificando ninguém, viu, gente? Não tem nome de ninguém aqui. Um paciente meu me disse uma vez que quando ele ia fazer entrevista de emprego, ele era de uma área que troca muito de emprego, uma área que vive, né, mudando de empresa, e ele disse que depois que ele começou a análise, ele passou a ter dificuldade para fazer aquelas entrevistas de dinâmica de grupo, onde sempre perguntavam quem é você e como é que você se vê daqui a um ano. E ele disse, porque eu não sei, porque agora eu descobri que eu mudo todo dia. E essa imagem é para isso. Um não muda. O bezerro é igual a qualquer bezerro. E esse bebê aqui, ele é único. Nunca vai existir um outro. A gente está em constante transformação. Em constante transformação. Então, a nossa escolha não reside entre se transformar ou se manter ou nos mantermos onde estamos, porque essa segunda opção ela não existe. A nossa decisão é para onde nós vamos caminhar. O que é que nós queremos ser. E aquilo que nós queremos ser é definido, gente, não por aquilo que a gente professa serem os nossos sonhos, mas pela maneira como a gente ocupa o nosso tempo. Quantos pais não já me disseram, não já disseram para as Adrianas, não já disseram para médicos, para psicólogos, para assistentes de saúde, doutor, como eu queria que o meu filho fosse estudioso. Tanto que eu digo que ele estude, tanto que eu digo que ele leia. E essa criança ouve, mas essa criança não vê. E aí eu sempre pergunto, né? Você estuda? Essa criança vê os pais ou as pessoas que moram na casa estudando? Né? Então, a grande questão é o seguinte, o que é que ocupa o nosso tempo? O que é que ocupa a nossa vida? Aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração, diz um ditado judaico. Então, aquilo que toma a maior parte do nosso dia vai moldar o nosso cérebro, vai moldar a nossa capacidade de aprender, vai dizer o quão felizes ou o quão ansiosos nós estamos. Quantas pessoas não dizem que não tem tempo de aprender piano, aprender inglês, aprender a pedalar, mas tem 2 horas, às vezes 3 horas, para se manter na internet, assistindo conteúdos absolutamente descartáveis, tóxicos, nocivos, na maior parte das vezes falsos, porque tudo na internet, quase tudo, é de mentirinha, não é? Então, a grande questão é o que é que ocupa o nosso tempo. Tá? E como eu queria poder conversar um pouquinho com vocês, eu vou cortar o final e vou dizer a vocês o seguinte, cuidem do vosso tempo, cuidem do vosso coração. O poeta Mário Quintana, ele dizia, o tempo é uma invenção da morte, não conhece a vida, a verdadeira, porque os relógios não sabem que basta um instante de poesia para que se ganhe a eternidade inteira. Obrigado, viu, gente? Foi um prazer estar aqui. Gente, pela nossa programação, nós ainda temos 10 minutinhos aqui que a gente vai negociar com vocês. Porém, antes, eu queria anunciar alguns nomes aqui. Por gentileza, achei, Aldine.
Ana Carolina Almeida Guerra. David Daniel da Amaral Silva. Gersonira, eu acho que é isso. Gersonira Guerra da Costa. Josenilson, falei certo? De Melo Bezerra. Cátia Regina da Silva. Lucas Simões dos Santos Maciel e Solange Carvalho Paraíso. Se essas pessoas estiverem aqui, por gentileza, não esqueçam, deem uma olhadinha na regularização dos bips de vocês, tá? Do crachá, porque eu acho que vocês saíram de manhã sem bipar os seus crachás. E a gente... Oi? Isso, do jeito que está aí atrás no crachá de vocês. Para poder a gente contar o tempo que vocês estão aqui, a carga horária, a gente precisa que vocês bipem na entrada e na saída. Combinado? Não, não perderam as horas. Porém, a gente precisa que vocês regularizem lá na recepção. Combinado? Que susto, hein? Como é? Você é Lucas? Tu já está famoso, esse é Lucas. Não, vai dar certo. É só para serve tanto para hoje quanto para outros eventos aqui na escola. Essa é a única forma que a gente tem para contar o percentual de presença de vocês, tanto para a emissão dos certificados, quanto para a progressão. Combinado? Então, agora sim, vou ter que dar mais 5 minutos, já que eu gastei 5 minutos de vocês, não foi? Temos alguma pergunta específica para o doutor Nilo ou para o doutor Gabriel? Ou eles foram tão detalhistas, tão minuciosos, que a gente já está assim, meio cheio de informações? Eu acho que foi isso, viu? Não foi? Podemos encerrar, então, a nossa tarde do primeiro dia da nossa Semana da Saúde do Tribunal de Justiça de Pernambuco? Então, assim o faremos. A vocês todas e todas, muito obrigada pela presença, muito grata mesmo. Lembrando que sexta-feira, 8 da manhã, a gente está de volta e a gente é pontual. Tá bom? Muito obrigada, uma ótima tarde e até sexta-feira. E não esqueçam de bipar os seus crachás.